Como construir com pouco capital? Hoje eu vou te contar a estratégia que eu utilizei para construir 11 prédios utilizando recursos de investidores e fazendo aquisição de terreno utilizando a permuta por unidade futura. Bora pro vídeo. Bom, então hoje nós vamos falar dos números. Como que a gente faz a conta fechar para tudo isso dar certo? Como que a gente combina a permuta por unidade futura, pagando bem o dono do terreno para ele poder entrar no negócio com a gente? Como que a gente remunera o capital dos investidores que vai financiar o projeto? E o mais importante, como que a gente remunera o nosso trabalho? Vamos falar sobre esses números hoje. Já fiz bastante vídeo aqui no canal falando sobre SPE, contrato de opção de compra, contrato de permuta por unidade futura, e hoje nós vamos tratar da lógica dos valores, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer a aquisição de terreno, existem algumas formas da gente fazer essa aquisição, né? A mais simples e comum delas é fazer a aquisição do terreno utilizando capital próprio, tá? Aqui no nosso negócio a gente dá preferência, né? O nosso objetivo é sempre fazer a permuta por unidade futura ou a permuta financeira, tá? O que é a permuta por unidade futura? É quando o terrenista cede o terreno para a gente construir e pagar ele em unidades no final da obra. E a permuta financeira, a gente estabelece um percentual relativo às unidades que o terrenista receberia, e em vez de receber no futuro, no final da obra, ele recebe aquele percentual do fluxo de vendas durante a obra, durante as vendas, né? E por que o terrenista faria esse tipo de permuta com a gente se ele vai receber o terreno, a unidade dele pronta no final da obra? Por que ele corre esse risco, né? A resposta é simples, porque ele vai ganhar mais fazendo permuta com a gente, tá? Então, eu vou falar agora do primeiro número desse negócio. Primeiro, a permuta por unidade futura, ela acontece entre 10% e 20% das unidades que a gente vai construir em um terreno. E como que a gente define entre 10% e 20%? É um intervalo que a gente cria de acordo com o posicionamento do terreno, tá? Então a gente deve fazer uma pesquisa de mercado e descobrir se esse terreno, se ele é dentro dessa região, se ele é mais ou menos valioso. Quanto mais valioso for o terreno, quanto mais capacidade esse terreno tiver de imprimir preço no imóvel final, mais próximo dos 20% ele vai estar. Normalmente o mercado trabalha ali na casa dos 10% em termos de permuta, tá? 10, 12, ali no máximo 15%. Então a gente já tem um primeiro parâmetro, tá? Esse número, esses 15%, vamos trabalhar com 15%, tá? Esses 15% de permuta por unidade futura sobre o terreno produz um pagamento adicional por esse terreno de cerca aí de 10 a 20% a mais o dono do terreno estaria recebendo fazendo permuta com a gente. Além de ter o benefício de, em muitos casos, não ter que pagar a comissão, nós construtores e incorporadores acabamos pagando a comissão, e se for 100% permuta, ele também economiza com impostos se ele não vender as unidades. Se ele receber as unidades e de repente fizer uma operação de crédito com elas para levantar capital, ou se ele colocar para alugar, ele não tem ganho de capital, tá? Então ele acaba aumentando o patrimônio sem ter que pagar impostos. Então esse é o primeiro número, né? O número do terrenista, entre 10% e 20% das unidades. Claro, pessoal, vocês vão encontrar outros números aí no mercado, tá? Eu estou falando aqui da minha região e da região até onde eu conheço aqui em São Paulo, por exemplo. Eu sei que em São Caetano, por exemplo, que eu tenho um amigo construtor lá, eu sei que tem regiões que a permuta lá é 20%, tá? Mais para cá, a região de São Paulo aqui, eu sei que vai variar ali nos 12%, 13%. Aqui é muito comum 15% de permuta, tá? Depois a gente vai falar dos números do investidor. Então, sobre esse terreno que a gente vai construir, nós vamos buscar então o financiamento com capital de investidores. Então a gente busca um terreno no mercado em que o terrenista tope fazer a permuta por unidade futura ou a permuta financeira, se for o caso. A gente faz uma proposta. Eu não queria falar do contrato de opção de compra aqui nesse vídeo, mas é importante. Utilizando um contrato de opção de compra, porque esse contrato reserva para a gente um período para a gente poder fazer um estudo de viabilidade sobre esse terreno. E dentro desse estudo de viabilidade, então, nesse período que a gente vai ter reservado para poder analisar o terreno, nós vamos ter a possibilidade de entender esses números e ver, então, realmente
se esse projeto é viável sobre esse terreno. Lembrando que o primeiro número é entre 10% e 20% das unidades em permuta. Para a entrada do investidor no projeto, vamos imaginar um prédio de apartamentos, né? O investidor passa a ser viável quando o investidor vai entrar nesse projeto, se a gente pegar uma unidade como referência, tá? Se a gente tirar 30% do valor dessa unidade se comparado com o valor de mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar um número fictício para a gente só raciocinar aqui, tá? Vamos imaginar que nesse terreno que a gente encontrou, o valor de mercado daquela unidade, que a gente fez a pesquisa durante a viabilidade, né? É R$200 mil, tá? Então, para que esse projeto seja viável para o investidor, ele tem que entrar nesse projeto pagando no máximo R$140 mil nessa unidade. Pessoal, um corte rápido aqui. Se você quiser entrar em contato comigo, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para participar das nossas lives, quiser conhecer meu processo de mentoria, cursos e seguir minhas outras redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link de acesso. Clica lá e vem fazer parte do nosso grupo. Espero lá. Tá ok? Esse é um número de referência para a gente começar a analisar. Por quê? A prática tem demonstrado para a gente aqui que se ele entra em uma unidade, entre aspas, com 30% de desconto, essa unidade vai conseguir produzir para ele depois cerca de 1% de rentabilidade na locação. Ela também vai conseguir produzir aproximadamente 1,5% de rentabilidade líquida na venda, se ele contar o capital dele empregado ao longo dos meses. Então o investidor ele vai entrar investindo cerca de 30% a menos, se comparado com uma unidade de mercado pronta, tá? Em vezes durante a obra, e aí no final, se ele vender essa unidade, pagar os impostos tudo direitinho, fizer a conta de rentabilidade do dinheiro, a gente vai conseguir enxergar que esse capital dele teve uma rentabilidade líquida no entorno de 1,5% ao mês. E aí então a gente tem mais dois números, tá? O investidor entra com 30% de desconto e ele tem uma rentabilidade líquida de 1,5%, tá? E por último, entra o nosso número, que é entre 10% e 20% das unidades, não é entre 10% e 20% do custo, tá? É das unidades. E com isso a gente cria um funil de viabilidade. Então, se você encontra um terreno, desenvolve um projeto, faz uma análise de viabilidade, encaixa ali, né? A gente tem um intervalo aqui no terreno entre 10% e 20% das unidades para poder pagar para o terrenista. O investidor, a gente já tem o valor de entrada dele nas unidades e a gente já tem o nosso valor como administrador da obra, entre 10% e 20% das unidades a gente vai receber como forma de pagamento. Tá ok? Como que a gente faz esse processo de viabilidade então? A gente faz todo o custo da obra detalhadamente, tá? E aí a gente encaixa esses percentuais dentro desse custo em um processo de viabilidade. Via de regra, a partir do momento que a gente tem esses parâmetros, se esses números se encaixarem, né, o projeto é viável e pode dar retorno para todo mundo. Eu já repliquei esse formato nos últimos 10 prédios que eu fiz, tá? Os últimos 7 foram com permuta por unidade futura, todos eles. E aí teve terreno que nós fizemos em outro formato, que o investidor entrou comprando o terreno e nós pagamos o investidor como permuta. Teve um outro formato que eu comprei o terreno e eu entrei como permutante, como administrador da obra. Mas, via de regra, se a gente conseguir atender todas as partes com esses percentuais, o projeto é viável. Agora vamos lá. A gente tem que ser inteligente nessa análise, né? É lógico que a gente vai converter tudo isso para o custo da obra e transformar esses percentuais em números baseados no custo da obra, tá? E no valor de venda do imóvel pronto. Por quê? De maneira muito simples, o que vem a ser a viabilidade do projeto, né? A viabilidade do projeto nada mais é do que o preço de venda comparado com o custo do projeto, de maneira muito simplificada, tá? Quando a gente faz a diferença entre o preço de venda e o custo do projeto, a gente tem um resultado. O fato desse resultado ser positivo não quer dizer que o projeto é viável, porque a gente tem que encaixar todos os interesses aqui nesse resultado que nós obtivemos, né?
O interesse do terrenista, o interesse do investidor e o nosso, claro, interesse do administrador do projeto, tá ok? Pessoal, o vídeo de hoje era isso. Se você quiser saber mais sobre os meus cursos e processos de mentoria, eu vou deixar aqui embaixo um link para você entrar em contato comigo. Entra nesse link, vem participar do nosso grupo de avisos. A gente sempre tem uma programação de lives que a gente trata em detalhes sobre o tema de incorporação imobiliária e construção. Vem participar do grupo para você poder ficar sabendo das lives e receber o link de acesso. Tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.